Parece que agora vai. Olha só, rotina de oração com os filhos, pequenos, médios e grandes. Eu sou convidada para essa live, gente. Mas, vamos ver se vai. Graça, como é que tá a imagem, meninas? Vanessa, Aline, dá aquele grito da liberdade. Envia essa live, minhas queridas, para as amigas. Tudo bem, Graça? Rotina de oração com os filhos. Eu sou convidada, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui, porque tudo bem, Alessandra? Faz tempo que eu não te vejo. Eu que as pessoas me convidam para as coisas. Tem bastante criança, mas eu tenho amiga que me quer em casa. Tá entendendo? Deixa eu ver se eu já consigo. Faz o pedido aqui, meninas. Vamos ver se a gente já consegue entrar. Pra gente não ficar enrolando nesse início, enrolamento. Faz o pedido para mim que eu não sei chamar. A imagem, som, graça. Então vamos lá. Manda essa live para as conhecidas, para as amigas, para as inimigas. Todo mundo precisa rezar com os filhos. Cadê? Deixa eu achar aqui já. Aqui, vamos lá então. Franciane, tudo bem? Francine. Gente, eu não enxergo. Oi, agora Oi, foi. agora vai dar certo, graças a Deus. Viu? É uma perseguição. Deixa eu vir mais Me- para trás para não ficar tão desfocado. Será que agora vai, Aline? Aline, Agora eu sou vai. convidada. É você que manda na live. É Você faz favor de verdade. mandar na live. Eu tô aqui no quadradinho de cima, mas eu não tô mandando nada. Ah, Você sabe, não. né? Quem tá em cima é quem manda. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Você deixa eu manda ver. em tudo, você é nossa madrinha Você aqui, viu? você já tá Ai, em meu Deus. casa. Aqui em casa, né? Você viu, eu tava falando para as meninas, né? Eu sou convidada, as pessoas ainda me convidam para as coisas. Eu tenho 12 crianças, mas eu sou bem-vinda em alguns Você lugares, é né, sempre Aline? bem-vinda em qualquer coisa. Tá Será vendo? que a Tá vendo Vanessa mandou o só? convite para participar? Não, ela não tá aqui, não tá no convite, mas deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui pelo. Ela tá do perfil dela, né? Tá, fiz para o seu. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Tá, ela não entrou ainda, ou eu não tô enxergando? Não Eu tinha enxergo, dito para gente, ela isso aqui dar é um muito oi. bonito. Você viu? Uhum. Você viu? Vanessa, pede, faz a solicitação, Vanessa. Para mim é mais fácil, eu não enxergo ali direito. Meninas, já vai enviando para as conhecidas a live. Importante Vida essa, de essa. oração com as crianças. A gente está querendo saber como a Gisele faz, né? 12 crianças. E como é que é isso, né? Se é o caos ou se é a paz, né? Como que é aí na sua casa? É a fronteira entre o caos e a paz. Existe essa região, sabe a fronteira de alguma coisa parecida com isso? Não, tô brincando, tô exagerando. A gente gosta de exagerar que é pelo marketing, né? A gente exagera pelo marketing. A gente só reza com as Bom, crianças. as minhas. A gente só reza com as crianças por causa do marketing. Não é? Você viu, a gente tem filho pelo marketing, reza pelo marketing, a gente vive pelo marketing, a gente existe pelo marketing, né? Foi o Esse marketing que marketing criou o mundo em 7 dias. Bom, pelo que o povo fala, só pode ser assim, né, Aline? Que a mulherada Verdade. tá aqui no Instagram, as mães, as famílias, etc, né? Os Sim. projetos de trabalho. Ô, Aline, eu vou aproveitar e inverter um pouco as bolas, já que eu estou aqui no meu perfil. Se você quiser apresentar o trabalho de vocês para as minhas seguidoras já ir conferindo o conteúdo, Sim, conferindo o perfil, que com aí certeza. eu acredito que tem poucas pessoas aqui na live que ainda não conhecem um pouco de mim. Eu gostaria muito que elas conhecessem o trabalho de vocês e tal. Deixa eu ver se eu acho a Vanessa enquanto isso. Então, nós somos a Edutiri, né? Nós somos em três mães, eu, a Vanessa e a Catiúcia, e nós temos um programa que auxilia as mães na pré-alfabetização e na alfabetização, né? Mas não é qualquer programa, assim, ah, nossa, aí já tá cheio, né? Todo mundo já cansou de apostila e tudo mais, né?
O nosso programa, ele é voltado para as famílias católicas, né? Então, além de, claro, as crianças aprenderem a ler, né, a escrever, né, essa parte da alfabetização, nós auxiliamos na parte da educação clássica católica, né? Então, nós trazemos aquilo que os santos faziam, né, lá na Idade Média, né? Como que era essa educação antigamente, né? Essa educação que gerava tantos santos. Como que era essa educação, né? Porque a gente vê plenamente a diferença entre a educação antiga e a educação de hoje, né? Hoje você Sim. não vê, né? Você não vê essas vocações florescerem, né? Você não vê a santidade nas famílias, pelo contrário, né? A gente só vê a degradação. E nosso programa ele vem resgatar um pouquinho dessa educação clássica católica, trazer junto com a alfabetização essa vida de oração, esse conhecimento das Sagradas Escrituras, o conhecimento da vida dos santos, trazer tudo isso que foi tão esquecido e tão deixado de lado. Então, esse é o trabalho que a gente faz hoje na internet. Na verdade, o nosso programa Perfeito. ainda é presencial aqui em Maringá, né? Então, nossas famílias, elas se reúnem uma vez por semana e nós damos toda essa orientação para que as famílias façam isso com as crianças durante a semana, né? E logo mais a gente vai ter umas novidadezinhas aí de alguma coisa online Legal. para as famílias que estão pedindo. Sim, perfeito, perfeito. A gente é do estado do Paraná, né? Isso. Tenho muitas seguidoras aqui de outros estados. Então, eu moro próximo da cidade da Aline, mas assim, é um próximo que não dá para ir rapidinho. É um próximo que a gente tem que se programar para poder se encontrar, né? Verdade. Olha lá, a Evelise está dizendo que o programa é sensacional. Um Ela é uma das abraço, nossas Evelise, um mães. abraço. Tá vendo? Você já tem as suas filhas aqui dando o seu. Ah, mas a Vanessa eu não encontrei. Dona Vanessa, deixa eu ver, ela não falou nada. A menina deve ter acordado, a hora Pois que ela é, enviar a solicitação, ela entra. eu acredito, eu acredito. Eis a realidade da vida materna, né? Ela estava com a neném meio chorando lá. Certo. Então, vamos começar Ah, o mas nosso tema. vamos conversando. E aí, ela chegando, ela já pode, vai entrando aqui conosco. Isso mesmo. Então, nosso tema é vida de oração na família, né? Muito deixado de lado, eu acredito, por um grande número de famílias católicas, né? Cumprem seus preceitos, de repente vai numa missa no domingo, né? E acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, né? E esquecem que o quão importante é a oração, né? Esse ato de entrega para Deus, né? De entrega do seu dia, de entrega das suas angústias. E não só de entrega, mas também de conversa, né? A gente está acostumado também, vou rezar porque alguma coisa aconteceu. Né? E essa oração do dia a dia, ela é deixada para trás. Né? A oração pessoal é deixada para trás. E a oração em família, então, né, é um momento que é sempre postergado, né? Porque meu filho não para quieto, porque é muito choro, porque as crianças, isso e aquilo, não dá tempo, a vida é muito corrida, né? E a gente acaba deixando esse momento tão importante para trás. Como que é aí? Como que você conseguiu dar conta? Como que você consegue fazer? Conta um pouquinho para nós. Certo. Então, aqui, assim, a oração que a gente tem mais. é, acho que zelo é a palavra, né? Porque, na verdade, assim, não tem outra forma de você conseguir fazer alguma coisa se você não tiver zelo por ela, né? Então, quanto mais zelo, de fato, né? Aquilo fica num lugar de prioridade, num lugar de urgência, né, enfim, de esforço, de todo o empenho necessário. E aqui a gente reza as laudes aos domingos, assim, com toda frequência. E As assim, laudes, para quem não conhece, faz as parte da laudes, liturgia das horas, né? liturgia das horas. As laudes Laudes são significa louvor, sim. É um livro, né? São 4 volumes, que cada volume tem o tempo litúrgico da igreja.
E aí a gente tem o tempo comum, o advento, a quaresma. E aí tem as orações que são basicamente os salmos, um texto patrístico, que é o ofício das leituras. Aí tem um texto patrístico, que é de algum patriarca da igreja, um santo, um doutor, é um texto ali. E tem um texto da Escritura, do Novo, do Antigo Testamento, 4 salmos, um invitatório e 3 salmos. E aí ali tem um momento que a gente pode fazer as preces, enfim, né? Ali está descrito o roteiro, e a gente segue o roteiro que tem ali Uhum. no saltério, na liturgia das horas, né? Então, Uhum. essa oração, o meu marido e eu, a gente faz todos os dias, mas com as crianças a gente deixa para o domingo. Essa é uma oração que a gente faz como casal, né? Uhum. E tem as orações também, que às vezes a gente não dá tanto valor, né? Mas, por exemplo, antes das refeições, né? Quando a gente vai almoçar e jantar, então agradecer aquele alimento é uma oração, né? Uhum. E às vezes a gente pede para as crianças fazer aquele agradecimento, uma coisa bem simples, bem breve, não tem nenhuma cerimônia, algo extraordinário, né? Sentou na mesa, às vezes eu tô até servindo, porque eu sirvo os menores, então às vezes eu já começo a servir e aí as crianças vão fazendo a oração ali, né? Uhum. E, e assim, na verdade, essa questão da oração com as crianças foi uma coisa que eu não tive, assim, quando eu era uma criança, né? Uhum. Depois, assim, já de maiorzinha, que minha mãe rezava as laudes conosco, mas assim, eu não tenho na minha memória, sabe, ali, esses momentos em família que talvez uma ou duas gerações atrás de mim tenha. Da oração do Sim. terço, das novenas. Então, isso realmente eu tive que garimpar, né? Assim, Ir foi atrás. uma graça que Deus, né? Porque quando você tem já na sua memória, ali no seu imaginário, é uma coisa que flui naturalmente, né? Sim. Mas quando você, assim, começa quase que do zero, é difícil. É difícil aquilo. Você não encontra realmente uma forma daquilo fluir. Com E certeza. uma coisa que eu digo para você, que é uma dificuldade que outras mães compartilham, o fato da gente ter uma família, eu vou chamar de numerosa, né? Essa família que recebe os filhos com Sim. frequência e tal, né? Frequência assim, quase todo ano, cada 2 anos. E aí Aqui é um dentro e você um fora, um gera. dentro e um fora. Sim, sim, é isso aí. E aí você gera uma rotina de vida que você não encontra em outras famílias, assim, sabe, que você não encontra no seu imaginário. Então, quem Sim. é que tinha essa família grande e frequente? As Talvez a nossa avós, né? avó e a nossa bisavó. Aham. Mas a gente não estava ali para ver como é que essa mulher fazia para cuidar dessas crianças, para alimentar, como é que, entende? A gente não estava ali no campo de batalha, porque Uhum. é diferente eu ser uma pessoa que experienciou isso aqui, né? E eu tenho isso na minha memória, no meu imaginário, e uma pessoa que de repente, né, tem uma família com 5, 6, 4, 3, 12 filhos, e eu tenho que, que tem que estar compartilhando com Dá outras conta, mães, né? mas e mesmo assim ele fica assim algo muito precário, porque você conversa comigo, mas você não sabe como é que eu me viro, por exemplo, grávida, né? Passando Uhum. essas fases que você está passando agora, daqueles enjoos, e aí você vai cuidar das crianças, você vai cuidar da casa, você vai cuidar da sua conjugalidade, você Uhum. vai, enfim, né? Como é que essa pessoa sobrevive? E aí, quando a gente abre caixinhas de pergunta, todo mundo vem, como você dá conta, os enjoos, e as pessoas, elas querem realmente saber, mas não é somente para ter uma informação, mas Sim. para poder emular a forma de vida, né? Porque a gente não sabe que caminho trilhar. Será que eu tô sendo muito mole? Será que eu estou sendo muito dura, muito exigente comigo mesma? Sim. Será que eu estou sendo muito exigente com as crianças? Né? Então a gente fica assim, perdida, E sabe né? que pegando Então, esse, pegando esse gancho, né, dessa, você está falando de uma, você não tinha isso com seus pais, né, dessa vida de oração. Então, isso não está no seu imaginário, né? Não tá, não é presente na sua
na sua memória, na sua cabeça, né? E você teve que tirar isso do zero, né? O esforço que você teve que fazer, que nós tivemos, né? Porque eu também não tive uma vida de oração em casa, né? Aquele negócio, nem na missa nos domingos, vamos ser bem sincera, minha família ia Sim, muito pouco. sim. Então, como é importante que nós, mães, tenhamos essa consciência de que a memória dos nossos filhos estão sendo formadas agora, né? E que tudo que a gente colocar na vida deles agora é o que eles vão usar no futuro. Então, se Perfeito. nós começarmos agora, nem que for um pouquinho, nem que for de passinho de formiga, né? Um pouquinho de cada vez, né? Porque você fala, eu rezo as laudes, mas foi um caminho, eu acho que um caminho bem grande até aqui, né? Foi um caminho de conhecimento de muitas orações, né? De vir buscando isso mesmo até chegar às laudes, porque a liturgia das horas, né? É uma coisa, é bem difícil de realizar, vamos dizer assim. Gi, você Sim, travou é para mim? denso. Não, Tá me para ouvindo? mim tá tudo bem. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá? E, Tá ok. então, assim, como é importante que a gente coloque isso hoje na nossa realidade, né? Que nós sejamos essa mãe que reza, que nós sejamos essa mãe que dá o exemplo, né? Que nossos filhos nos vejam em oração. Porque quando eles forem adultos, né, isso vai ser muito mais fácil para eles. O que eu vou rezar? Minha mãe rezava o terço. Nossa, minha mãe ia para o Santíssimo fazer adoração. Nossa, minha mãe, ela rezava com a gente todos os dias o Santo Anjo. Então, a gente Sim, já vai ter esse caminho, né? Esses adultos, essas crianças que vão ser criadas por nós, já vai ter esse caminho do que esse distanciamento tão grande, né? Que provavelmente quando eles crescerem, esse distanciamento da igreja ainda vai estar pior, né? Tudo isso que a gente vive hoje vai estar num nível mais pesado. E se eles não tiverem hoje o nosso exemplo dentro de casa, o que serão deles no futuro? Né? Será que eles serão defensores da nossa igreja ou eles serão aqueles que vão bater, né? Aqueles que vão querer acabar com sim, ela? Então, isso sim, tudo vai pelo exemplo que tem dentro de casa hoje. sim. Ó, a Júlia tá falando aqui que ela, às vezes ela acha que tá criando um conto de fadas na minha vida, por não encontrar ninguém ao meu redor que é aberto à vida e tem uma vida de oração com os filhos. Então, assim, na Deixa verdade, eu... muitas de nós experimentamos isso, quase que uma solidão, né? Uma solidão, né? E aí você tem uma coisa chamada ideologia, né? Que você não é compatível, né? É uma solidão ideológica, vamos dizer assim, né? Tem bastante gente junto, abraçada numa ideologia, e esse pessoal, eles têm, assim, bastante coisa para bastante assunto, e às vezes a gente está ali no meio, talvez na vizinhança, ou talvez até no meio familiar, quase como um ET, né? Uhum. Se os extraterrestres existissem, a gente viveria assim, né? No planeta Gisele, no planeta Aline, cada um no seu planeta, né? E Exatamente. aí Deus nos permite essa possibilidade de experimentar uma realidade diferente da que as outras pessoas talvez experimentam, mas não para nos ensoberbecer, né? E Pelo uma coisa que eu queria contrário. falar que é muito forte para mim, Aline, é que, assim, tem laudes que às vezes a gente vai rezar, já tem uns 20 dias que a gente está rezando o terço em família à noite. O Antônio fez o propósito e a oração em família ela precisa da perseverança e da constância. Rapidinho você esquece não, você abandona. Se as Deixou crianças um estão dia, doentes, sim. Aí, às vezes, por exemplo, às vezes eu tenho alguma coisa na internet e acaba 11 horas da noite. E o que que a gente faz? A gente reza. Tem dois, três que já estão dormindo, a gente ajunta ali naquele bolo, porque mesmo a criança dormindo, ela tá ela tá apreendendo a ouvindo, realidade né? ali, Sim. tem problemas, então você pode rezar, e aí a gente faz.
E às vezes eu falo, nego, mas tá tão tarde. Eu falo, nego, se não for assim, não vai. Tem que ser assim, com essa, um pouco de violência com os Tem. nossos esquemas. O céu Ah, eu é dos tenho horário. violentos, o céu não é dos morninhos, o céu é dos violentos, né? Então, de início, você tem que ir no meio no muque, no sentido assim de Uhum. que ai, parece que essas crianças não estão nem prestando atenção. Você tem que deixar. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora de látex, que não quebra, Tem que que é o ser. que funciona melhor aqui em casa. Porque quando você pensa que não, tem um fazendo arte, tem um mexendo na vela, mas não é coisinha assim, ai, não, é fazendo arte feia, sabe? É subindo na mesa, é coisas assim, bem agitadas, né? Sim, E aí a gente continua ali, né? Continua na oração e tal. Porque a gente tem essa missão de transmitir a fé. Você só consegue transmitir algo que você tem. E como é que exato. você tem fé? Deus te dá, né? E aí Deus nunca vai te dar, nunca vai te deixar escasso de fé para transmitir aos filhos. Isso é uma coisa importante, né? Às vezes as famílias acham, ah, mas eu não, eu não tenho, eu não sou uma pessoa boa de oração, mas aquilo que você precisa transmitir para os seus filhos, a providência se encarrega de te dar. E é Sim. lógico, você E você só minimamente, consegue isso através da oração, né? sim, sim, Porque sim, a graça, pedindo, a graça pedindo, não entra de outra maneira, né? A graça só entra na nossa vida a partir do momento que a gente pede por ela, né? Se a gente pede sim, fé, se a gente pede esperança, se a gente pede caridade, ela vem. Mas se a sim, gente não pede, a gente se afasta, né? Não tem como a graça alcançar a sua vida, né? Igual essa mãe que estava falando aí que ela é sozinha, né? É claro que assim, nós passamos, nossa família mesmo, né? Até quando morava em Paranavaí, e quando eu morava em Paranavaí eu tinha 13, estava grávida da quarta. É assim, nossa família já era um ET, né? Já, tipo, a gente já ia no shopping, já chocava, né? A gente ia almoçar fora, já chocava, né? E essa solidão era muito grande, né? Assim, apesar de termos amigos, né? Muitos amigos aí em Paranavaí, participávamos de movimento familiar, não era esse esse abraço, né? Era sempre um choque, era sempre tudo bem, você vivia assim, mas, né? Tem aquelas ressalvas. E quando a sim, gente veio para sim, Maringá, eu pedi tanto para Deus famílias que vivessem da mesma maneira, né? Que Deus mandou. Né? Então aí eu conheci as meninas, conheci muitas, mas muitas mães aqui. Nossa, aqui em Maringá tem muitas famílias numerosas, tem muitas mães. E em Paranavaí também tem, tem, sabe? tem, Então, tem, tem, no, tem. em qualquer cidade tem. Só que se a gente não pedir para Deus essa graça de conhecer outras famílias, conhecer outras pessoas, né? Como que Deus vai te atender? Então, assim, é isso, é você pedir em oração, né? Você está conectada com Deus e Ele manda e simplesmente aparece, né? Porque a Catiúcia, a Vanessa, assim, apareceram no meu mundo, assim, de Sim, sim. repente, de uma maneira inesperada, né? E outras mães, né? Aqui, nossa, aqui em Maringá tem muitas famílias, graças a Deus, né? Nós temos muitas Na famílias numerosas. providência, né? Na providência. Sim. Não é um Eu queria acaso, ler né? um Não é um mero pouquinho. acaso. Pode falar. Deu uma travada, mas agora acho que rodou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, deu uma travadinha, mas aí vocês vão dando feedback aí, gente, se travar. Pode Ó, falar. eu vou ler um pedacinho desse livro aqui, ó, pra gente comentar um pouquinho, tá? Que é A joia. o livro A Oração, de Santo Afonso de Ligório. E é um livro finíssimo, ó. Um livro curtinho, 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 mas aqui dentro tem tanta sabedoria, tantas graças, tanto, né, que a gente Sim, sim, não consegue nem mensurar. Tem perfeito. um trechinho, trechinho aqui que ele fala assim: assim como o corpo não pode viver sem a alma, então assim, né? Para quem não sabe, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? E a alma dá vida para o corpo. Então, sem a alma, né, o corpo morre, não é?
Sim. Assim que funciona, né? Assim, a alma sem a oração está morta. Então, por que a alma sem a oração está morta? Porque a alma só tem vida através do Espírito, né? Então, se nós não cultivamos a vida do Espírito, então a nossa alma morre. E nós nos Sim. tornamos animais, né? Então, olha o quão importante. Olha só. Assim, Sim. a alma sem a oração está morta e exala mau cheiro, porque ela acaba ficando cada vez mais longe de Deus. E nós sabemos que almas longe de Deus são almas cada vez mais em pecado, e almas cada vez mais pesadas e mais sujas e cada vez mais mal cheirosas, né? Assim como se a alma sai do corpo, ele, né, não funciona mais, vão morrer e começa a cheirar mal. Assim também a alma, né? Então, assim, Sim. como a oração, nosso papel, né? Como mãe, como isso é importante, assim, eu acho essa graça de Deus tão bonita para nós, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, como é pesado, mais um papel para mim, né? Mais uma dificuldade para mim, a tal da vida da oração, agora vocês estão jogando no meu colo. Mas se você olhar pelo outro lado, né, como isso é lindo, como o nosso papel como mãe acho que eu não tenho nem palavras para dizer de tão bonito que é, né? Esse cuidado que Deus tem conosco, né, como mães, né, para cuidar da alma dessas crianças. Sim. Então, E aí isso, você vê, Aline, o que a gente está fazendo com a alma quando deles, nós. né? Será Sim, que sim, nossos filhos vão ficar com uma alma fedida, morta, né? sim, Putrefada ou alimentada, né? sim. E você vê assim, quando Nossa Senhora aparece ali em Fátima, você vê que é uma vocação como a da Mãe de Deus, né? Ela ensina a rezar, né? Ela vem com uma oração entregue, ensina aquelas crianças a rezar, ensina a humanidade inteira, né? Então você vê que se dá o trabalho, né, de ensinar a oração. Né? E aí, e a gente tem às vezes umas coisas também, uns esquemas sobre a oração, que é de assim, toda vez que você reza, você tem aquele encontro pessoal, você tem aquele afago na alma, e você sai assim, como que radiante, e você chora, e você não sei o quê. Às vezes, né, muitas vezes, você apenas está na obediência e cumpre Sim, aquilo, o seu dever, né, na oração ali com as crianças. Não que isso seja de uma forma mecânica, mas da obediência brota o amor, né? Então, a com gente certeza. casa, por exemplo, a gente casa, por exemplo, é, é, ali, apaixonado, e muitas vezes não tem o amor ainda. E aí, quando a gente entra na nossa vocação de fato, no nosso dever, no dia a dia, né, de cumprir aquilo que Deus nos chama através do matrimônio em relação ao marido, e É aí difícil. o amor brota ali, né? O amor Sim, brota ali. E aí você vai vendo realmente que aqueles sentimentos, né? Aquela coisa mais sentimental, mais dos sentidos, ela vai dando lugar a algo muito mais sólido, né? Algo exatamente. que pode ser pregado numa cruz, né? Algo que você, porque o sentimento não, 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 não te leva para a cruz. Você corre, né? O medo, né? O sentimento mesmo. Né? O que te leva para a cruz realmente é o amor, né? É o amor. A cruz pelo outro. E muitas vezes, né, Aline, o fato da gente ter uma criança pequena, muito barulhenta, muito sapeca, né? Aquela criança que ela não para de falar, e ela fala alto, e ela conversa junto. As crianças de um ano e meio até 3 anos e meio, quase, elas são assim, quase que via de regra. Né? Sim, Aquela criança que você vai estar correndo atrás da missa, você vai olhar para a idade dela. Eu nem me penso assim tanto se é menino, se é menina, se é sanguíneo, se é não sei o quê. Se é sim, uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, necessariamente ela vai dar algum trabalho. Não sim, todas. Dos meus 12 filhos, eu posso contar assim, nos dedos de uma mão, aquelas crianças que passaram tranquilas por esse período da idade. Né? sim. Então, a gente também precisa ter um pouco de
de tolerância, Compaixão, e né? isso também é um esquema mental. Porque você quer continuar, depois que você recebe os filhos, com a mesma vida que você tinha antes. Então, você quer ir lá na missa, sentar, meditar as leituras, né, fazer a sua ação de graças, igualzinho quando você era solteira. Quando você não tinha Exatamente. um periquito para dar água, né? Então, você não admite essa mudança interior. Você não admite que a graça, assim, né? A gente fala que Deus vem com a graça, mas a gente precisa estar numa posição favorável para a E, graça. e Porque você vê, assim, né? a graça é uma torneira jorrando aqui e eu tô aqui com a minha mão aparada. Senhor, eu quero que essa criança se comporte, eu quero sentar, eu quero fazer uma oração silenciosa, eu quero fazer a adoração. E Deus está te dando Só se já deixar as crianças uma, em uma... casa. Você está entendendo? Por isso, tem alguns momentos, né, que a gente faz isso. Tem alguns Sim. momentos que você vai num retiro, tem alguns momentos que você vai numa pregação, e aí é o momento de escutar, aí é o momento de meditar. Mas ordinariamente, naquilo que você precisa transmitir, né, Deus vai te dando e você vai transmitindo para os seus filhos, né? Que Você são as vai pessoas que cumprindo você. o seu papel ali, né? Porque assim, se essa criança tá lá na missa, a missa ou o terço em casa, qualquer Sim, oração, né? sim. Tá Qualquer pegando fogo, oração. Sim. estamos rezando, vamos rezar o terço em casa. E essa criança, né? Vamos lá, a partir de quê? Um aninho, 6 meses, enfim. Dali, né? Corre, brinca, pula, pinta, mas tá ouvindo a oração, tá ouvindo a oração. Quando ela tem três Sim. anos, ela já sabe aquilo tudo de cor. Né? A minha Já. menininha de 3 anos já sabe rezar o terço inteiro, e é como aqui, às vezes a gente reza em Graça. latim, ela também reza em latim. Então, assim, Coisa linda. com 3 anos, por quê? Aí de uma hora para outra? Não, porque desde quando ela nasceu, ela participa dessa rotina de oração. Então, ela sabe as Sim. orações. Então, com 1 ano, com 2 anos, a coisa era, né? Pegando fogo, as É. crianças correm, né? Sobe igual você, né? 12. Uma hora um tá em cima da mesa, outra hora o outro tá querendo Sim, pegar sim. a imagem de Nossa Senhora e quebrar, uma hora as coisas. Você vai dando aquela controlada, ah, não, não faz assim, aqui um brinquedinho pra você brincar agora, e vai controlando. Sim, Mas essa sim. criança com 3, 4 anos, ela começa a passar para aquela idade da razão, né? Que começa a compreender a oração, que começa a compreender o que é Jesus, né? E como essa família já é uma família que reza, é uma família que vai à missa, então isso tudo já está dentro da criança. Então, com 4 anos, 5 anos, ela vai à missa e vai sentar e vai assistir. Né? Ela Sim, vai pegar o sim, terço e vai rezar. Então, sim. as mães querem E- milagre, né? Hoje em dia as sim, mães querem milagre. Ah, eu tenho 2 filhos, nunca rezei, eu quero aqui sentar e rezar um terço que demora 20 minutos, né? Ah, não, é pouco. Para nós é pouco, mas para uma criança, sim. 20 minutos É claro. é a vida inteira, né? E a mãe É, quer sentar é. lá e quer que tudo aconteça maravilhosamente bem. Isso não vai acontecer. Né? Você não vai Sim, sentar com as sim. crianças. Pode ser que por um milagre divino, uma graça aconteça. Não é? Mas isso não é Sim. o comum que aconteça. Então, É. sim, Deus manda o sono da paz, né, o Aline? Às vezes Deus manda o sono da paz descansa na no hora da Espírito missa, Santo. na hora do terço. E aquela criança tá ali daquela cochilada que nem era horário, nem tava na janela do sono, nada, nada. Mas esse é um ponto que eu queria chegar. O fato de ter mais filhos, isso dá para nós, e isso eu fui entender quando o meu primeiro filho fez 4 anos. Porque quando eu tinha uma época que eu tinha 4 filhos, 5 filhos e o mais velho tinha 4 anos. Então era uma coisa que você falava, gente, quem poderá subsistir? Eu pensava, né? Porque eles eram muito sapecas, e eu e o Antônio domavam no colo, e aí sempre um ou outro dormia. Deus assistia com a providência. Eu não vou Sim. dizer que era algo que eu surtava, não. Eu perseverava, mas assim, eu via que realmente tinha uma dificuldade ali. E aí, quando o Davi fez 4, 5 anos, que ele já começou a participar das laudes, começou a participar da missa, e aí ele começou a escutar a leitura e fazer uma ressonância, por exemplo, falar, olha, o que você entendeu, Davi, desse evangelho hoje? E aí ele falava, ele já começava, e aí você falava assim, e aquilo já era frutos. E quando a gente tem mais filhos, e a gente olha, por exemplo, no meu caso, eu olho e eu tenho 7 crianças que se comportam,
que escutam, que sentam, aqueles outros 5 que estão pegando fogo na fundanga, que é a Carmen, a Catarina, o Chico, o Joaquim e o Benjamin, que são os menores de 3 anos. E aí eu vou, uns em menor, outros em maior proporção, mas sempre ali naquela agitação realmente, né? Sim. E aí eu olho para aqueles maiores e eu digo assim, olha, isso aqui, aquilo Vai ali é chegar lá. fruto, vai. E os pequenos também vão contemplando. Aquilo, bom, gente, aquilo ali é onde eu devo chegar, porque esse momento aqui é inegociável para os meus pais. Eles não vão deixar de rezar nem de ir à missa só porque eu estou tocando o fogo aqui na caixa d'água. Então, Exato. me parece que eu vou ter que começar a sentar, escutar o que os meus irmãos estão falando e falar também. Né? Então, assim, a gente vê que o fato de ter vários filhos, mais filhos, filhos numerosos, Aline, ao invés de ser um fator que pesa ou que desanima, pelo contrário. E aí você olha os filhos maiores quase que catequizando os irmãos, É né? verdade. Colocando as experiências, não é? Não é? E tem hora que eles educam, falam, ó, agora não sei o que, né? Tem que ter respeito, tarará, tarará, sabe? Eles mesmos, entre Uhum. eles se corrigem, eles se Sim, ajudam, né? sim. E aí, quase que dando, quase assim, validando, quase não, dando uma validade, uma força para aquilo que você está ali falando. Você está falando, e os irmãos maiores estão falando, e o pai está falando, e a mãe também. Gente, é o maior episódio de água mole e pedra dura. Senta, agora senta, não é para levantar, não é para pegar agora. Agora, sabe assim, então, realmente, e aí a gente tem aquela É ideia, né, que ela falou educação, do né? conto de fadas. Sim, que aquela coisa é sem interrupção, né? Igual no mosteiro, aquela oração, as monjas ali, e a gente quase que Todas num as canto crianças gregoriano, só que não. transcendendo. Só que não, às vezes você tem que parar de ler um negócio que você está lendo para dar uma bronca. Para, senta, sai de perto dela, sabe? Assim, Uhum. às vezes apartar uma coisa no meio. Então, isso não é o ideal, mas é ainda o caminho que a gente percorre para frente. E aí Com os certeza. filhos vão vendo a nossa perseverança e tem horas que a gente perde um pouco a paciência, tem horas que às vezes o meu marido dá umas broncas no meio da oração, sabe? Ele dá umas corrigidas geral, sabe? Aquele sermão, não coisa Uhum. extensa, absurda, mas algo como que. E o Antônio diz assim: olha, É isso para que vocês estão corrigir aquele recebendo, comportamento. Ó, esse sim, comportamento não está sim, certo, então vamos sim, parar, e está em ajustar e vista, voltar. exatamente, exatamente. E o que vocês estão recebendo aqui está em vista da vida eterna. Então não pode ficar dando risada. Às vezes eles têm uns ataques de riso, uma brincadeira, sabe? Esse tipo de coisa. E eu então diz, olha, isso aí você aproveita para catequizar e diz assim, olha, isso é Exatamente. ação do maligno aqui. Você sabe que existem os nossos anjos da guarda, e aí ele vai falando. Existe também os demônios que querem perder a nossa alma, que quer realmente que a gente se Exatamente. afaste de Deus, né? Como eles se afastaram. Então, tudo isso para uma criança de 3 anos, de 2 anos, é perfeitamente possível em algum momento, né? Dizer, olha, nós estamos aqui e existe é, 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 os espíritos malignos, que são os demônios, que querem realmente nos prejudicar. Então, às vezes, fazer uma bagunça, às vezes essa risadeira, às vezes, né? Então, assim, a gente situa a criança na realidade, assim como a nossa oração de adulto também é assim. A gente está lá quando pensa que não está pensando nos afazeres, nas Os preocupações, boletos. tá e aí, às vezes, você tá até rodando uma fofoca na cabeça, tá lá e você vê uma coisa e aquilo, e você começa a dialogar com os pensamentos que você vê que não são de Deus. Né? Então, Sim. assim, esse entendimento, ele já pode ser dado desde pequeno. As pessoas têm medo, Aline, de falar do demônio para os filhos. Isso que eu É ia lógico que falar para você vai. você agora. Não é? Isso é uma Não é? moda agora, né? Deus É uma o moda livre. que imagina que eu vou falar disso, né? Até falou o inominado, aquele que não se pode falar o nome. Ele Sim, tira sim. da criança a percepção do inferno, tira da criança a percepção de que tem alguma coisa Exatamente. errada. E se ela não tem a Perfeito, Aline. noção do inferno, como que ela vai. Então, por que eu vou me comportar? Né? Por que eu Exato. tenho que. Né? Tá Se tudo só tem o certo, tá tudo céu, normal. se só,
Se só tem o céu e eu já ganhei o céu, qual que é a minha preocupação? Com o que eu tenho que me preocupar na vida, né? E para você ver, de novo falando de Nossa Senhora, você vê a Mãe de Deus pegar três crianças pequenas e mostrar o inferno Mostrar. para eles. E a gente pensa, meu Deus, mas como Nossa Senhora foi. Nossa, que crueldade! E disse que eles ficaram aterrorizados. Que mãe que faz Quem isso não com seus filhos ficaria, né? pequenos? E os bichinhos se converteram que estão no céu. Eu postei esses dias Tudo atrás no meu usando, perfil. né? Eu acho que tem, eu acho que a possibilidade do inferno é muito educativa, sabe? Porque se você Com certeza. você entende? Você olha para aquela realidade ali, olha no sentido assim de, de, de pensar, né? Porque ninguém pode olhar para aquilo ali. E aí tem pessoas que às vezes dizem, ah, eu vivo. Outro dia eu já contei isso aqui, mas outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim que de uma mãe que tinha uma criança com uma síndrome bem severa e uma deficiência, que ela vivia no inferno, porque ela não dormia. Essa pessoa estava dizendo da realidade dessa mãe, porque ela não dormia, ela não conseguia passear. Então, não, uma caixinha me perguntaram assim: você tem medo de, por causa da idade, ter uma criança com síndrome ou uma criança com algum problema? Eu disse: olha, medo eu tenho é do inferno. Se eu fosse Exato. bem no pé da letra, eu tenho medo. E daí essa pessoa me respondeu, dizendo: olha, você fala aí, é fácil falar, mas eu conheço uma pessoa que tem um filho com síndrome de deficiência, ela vive no inferno. Então, olha a percepção de inferno que as pessoas têm, que é cuidar de uma criança com uma síndrome. Presta atenção como que é uma É um quase que inverso, é, é é, desproporcional, né? é amplamente desproporcional. A senhora se fala, gente, mas me parece que essa mãe que se dedica com tanto sacrifício a uma criança com alguma deficiência que precisa de cuidados muito mais específicos, intensos do que as outras crianças, eu tenho a impressão que O ela amor que ela é ama, multiplicado. que ela dá a vida. E aí você olha para essa criança e a vê como Deus a vê, sabe? Então isso é um milagre de contemplar, de amar o outro nessa como Deus ama, né? Ela estava aqui na É live, eu acho que ela já saiu. Ela mandou. o verdadeiro A significado da Lorena, palavra paixão, né? sim, É o sim. verdadeiro significado da Você palavra olha, paixão. É o sim, sofrer pelo outro. sim, sim, sim. E aí você inverte isso, coloca o sofrimento aqui terrestre como, não, isso aqui é o inferno. Né? Isso aqui não pode haver nada mais terrível do que Pior que não ter dinheiro para pagar as contas, do que viver na pobreza, na precariedade. Não, isso é o inferno aqui, né? A pessoa, ela não ter bens, ela não ter recursos, ela ter uma saúde precária, né? Então, E não, olha não tem, como a não gente tem vai nada pior. formando isso na criança, né? Então, você coloca o sofrimento e na vida agora como o que você precisa pagar isso aqui, né? É aqui que você vai pagar, depois não tem mais nada. Então você precisa trabalhar pelo dinheiro para conseguir ter as suas coisas, porque senão você vai viver um inferno. E você não É, apresenta para ele o verdadeiro inferno, você não fala, né? Ó, exatamente, acho exatamente. que faz umas 2 ou 3 semanas eu dei uma aula para as crianças aqui presencial sobre os anjos, né? E nessa live não, né? Nessa aula que foi presencial, a gente falou sobre os anjos decaídos, crianças de 4, 5, 6 Perfeito, anos. Então, perfeito. nomeamos, né? Nomeamos Satanás, nomeamos os anjos, para onde eles foram, o que aconteceu com eles, por que eles decaíram, né? A Nós desobediência a também Deus. fizemos isso. Sim, E como que nós também podemos, por que que eles nos tentam? Porque eles querem nos levar para o inferno junto com eles, pela sim, desobediência a sim, Deus. Então, isso tem, assim, nós queremos o quê? Que nossos filhos sejam doutores, nós queremos que os filhos sejam médicos, que tenham uma vida, né, de dinheiro e muitas realizações pessoais, né? Aquela vida de cinema americano, né? sim. E
não apresentamos para ela a vida de Deus, a vida de oração, o verdadeiro fim do ser humano. Por que você está aqui na Terra? Você está aqui na Terra é para ganhar dinheiro e para viver segundo suas paixões, ou você está aqui na Terra é realmente pelo sofrimento, né? Para você buscar a sua vida de oração, para você buscar Deus, para você se conectar com Deus, para você ser um verdadeiro homem. O resto é consequência, o resto é graça de Deus, o resto vem por Ele. E a gente faz o quê? Não, totalmente contrário, inverte totalmente isso. Então, afasta totalmente a criança de Deus, né? Deus é uma coisa, a vida é outra. Então, vamos dividir tudo isso daí, não tem nada conectado, né? É o egocentrismo, né? É o antropocentrismo. Então, o homem agora está no centro, né? Então, é isso que se prega hoje, o homem no centro. Então, você é o principal, você é o importante, tudo só por você. Então, como eu sou o principal, então eu tenho que ser criada numa redominha. Então, eu não posso conhecer nada de ruim, né? Então, por que eu vou apresentar o inferno para essa criança? Não existe, isso é coisa de conto de fada, né? Então, tira Deus do centro e coloca o outro no centro. Medieval, então, né? Sim. Isso é completamente fora, né, do que a Igreja Católica nos diz. Nós precisamos mostrar para a criança que realmente existe o erro, né? Que existe o inferno, que existem anjos ruins que ficam tentando a gente, porque senão eles não vão conseguir vencer nunca. Não. E aí tem um ponto interessante, a gente às vezes está nesse momento das laudes com as crianças, e aí o Antônio, às vezes, ele pega o evangelho do domingo, né? Quase sempre, via de regra, a não ser que seja alguma coisa mais especial, específica, às vezes ele pega algum texto escolhido, né? E aí, nesse texto, ele ajuda as crianças a se colocar nesse texto. Então, olha, tem uns 2 domingos aí que eu fiquei assim, de boca aberta, como que realmente Deus ilumina e as crianças, elas têm capacidade de ver, de escutar uma palavra dizendo assim, olha, eu vou construir celeiros maiores que esses, porque eu tenho a minha colheita, e aí aparece dizendo assim, olha, nessa noite mesmo ser-lhe-á cobrada a vida. E as crianças têm capacidade de compreender isso, não só de compreender, mas de trazer para a própria vida. Diz, olha, o que essa palavra está dizendo para você? Ela está me dizendo. E aí eles falam coisas como a realidade da escola. Aí minhas crianças vão para a escola. Falam coisas da convivência entre os irmãos, até de um brinquedo. Olha, outro dia a minha menina, nessa leitura, disse, olha, eu fico aqui, né? Eu não gosto que as minhas irmãs peguem as minhas bonecas para brincar, porque as irmãs pequenas, né? Elas estragam mesmo. Você tem que estar ali próximo. E aí ela tava dizendo, olha, se eu morrer, quando eu morrer, essas bonecas elas não vão comigo para onde eu for. Mas a caridade que eu tive com as minhas irmãs vai. Então, ela tem 10 anos e foi capaz de fazer essa abstração. Ela disse, olha, as bonecas não vão, mas a caridade ou a avareza que eu tive com as minhas irmãs, isso vai comigo. Então você imagina que nem eu tinha pensado daquela forma naquele dia, né? E esses momentos, Deus, e como que o Espírito Santo ali, de verdade mesmo, né? E procura um coração para comunicar a graça e encontra nas crianças, né? Então, assim, quando Jesus fala deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, quer dizer assim, não atrapalha, faz a sua parte, porque as crianças são capazes de me escutar. Você está entendendo? Muito ajuda quem não atrapalha, né? Então, reza com as crianças, fala de mim, ensina para eles, porque eles são capazes de vir a mim. Então, não é algo assim ligado a que eles estavam impedindo as crianças de chegar porque as crianças são bagunceiras. Não! Isso é para nós hoje no sentido de que com a tua conduta você impede, você não é capaz de rezar uma dezena com a criança, você não é capaz de ler um salmo, você não é capaz de pegar uma história de um santo. E mesmo não é, você precisa ler o livro, mas na oralidade você conta. As minhas crianças, eles ficam maravilhados das poucas histórias e dos poucos episódios da vida dos santos que a gente coloca.
né? E aí eles ficam assim, imaginando como é, que pessoa é essa? O que que a gente faz para ser uma pessoa dessa? Né? Eu tenho Exatamente. uns filhos que são coroinhas e eles tiveram contato com a história de São Tarcísio. E aí eles ficaram assim, é, encantados de ver que Como que era um acontece santo, esse amor a Deus tão grande, né? não é? Não é? E aí eles olham e realmente assim, se encanta com aquilo, né? E vê verdade naquilo. Né? Isso que é o mais importante. Porque quando você conta uma história do super-homem, o Homem-Aranha, isso ali, ele é amplamente fictício. As crianças E não vê é uma verdade. coisa inalcançável, né? Voar e É, não sei o quê, poderes, é uma exato. coisa que está E, muito fora. e aí, quando você coloca, porque dá a impressão assim, não, os santos, eles são pessoas inalcançáveis, são pessoas assim que são feitas de um outro material, então não. Mas assim, é, é, eles são como. Carne e Aí osso, você pega um gente como santo a que teve. gente. Exatamente. Você pega um santo que teve uma história. Esses dias eu estava falando com o Antônio. Eu falei, nego, Santo Agostinho teve um filho, sem eira nem beira. Ele Né? foi Assim, você olha e fala casado. assim, que coisa mais rejeitável, né? Que coisa assim. Puxa vida, né? E largou assim. Era uma vida assim muito esquisita para um santo. Era uma vida mínimo esquisita. E aí você olha e vê essa potência que é esse homem. Então ele fala com verdade, porque ele é um homem de verdade, né? Aí você vê Jesus, ele Exatamente. fala que é verdadeiro homem. Jesus também não era um homem de mentirinha. Faz de conta que eu sou homem. Faz de conta que você é Deus. Faz de conta que a senhora é minha mãe. Não, era tudo verdade. Não, Tudo tudo verdade, verdade. né? Não era um E se faz a de gente não conta. E as apresenta crianças isso, a gente exatamente é isso que você falou. É o não deixar vir as minhas criancinhas, né? impedir. Você está Sim, sim. impedindo. E você falou Não uma as coisa, impeçais. outra coisa que é um mito hoje em dia, né? É a questão da Bíblia, né? É assim, é um texto muito difícil para criança, a gente precisa adaptar, né? Elas não vão compreender. E é uma coisa que você não lê para elas, né? Você fala, não, vou ler outras coisas e deixa a Bíblia de lado. E você vê Sim, né, aqui a gente tem o costume de ler diariamente o Evangelho do próximo domingo, né? Então a gente trabalha todo dia o mesmo Evangelho até o próximo perfeito. domingo, preparando para a missa, vamos dizer assim, né? Para missa. E cada Maravilhoso. dia elas saem com cada pérola, assim, com cada entendimento daquela palavra que às vezes nem a mim eu Sim, tinha pensado, né? E aí elas sim, saem com cada exemplo, cada coisa, cada e assim elas vão formando essas histórias na cabeça, né? Então elas sabem o sim, que é a Bíblia, elas sabem o que é a história de Jesus, elas sabem Novo Testamento, Antigo Testamento, Salmos, né? sim. Os Salmos de Davi, quem escreveu. Então, assim, se elas vão construindo isso, né? Elas vão tendo essa base, quando elas chegarem na vida, não precisa nem ser na vida adulta, mas, né, Sim, depois dos 7 anos ali, que já tem, né, toda uma consciência, né, inteligência, já começa a agir, elas vão rezar, elas vão de repente lembrar um salmo, vão lembrar uma palavra, e essa sim, palavra vai trazer outras coisas, e vai trazer situações da vida dela, e isso vai começar a conectar na cabeça dela de uma tal maneira que ela realmente vai sim, conseguir aquilo que a gente não consegue, que é sim, você deixar as coisas fora, né? E agora eu vou rezar, vamos me fechar no quarto, né? E vou rezar. Elas conseguem mais fácil e mais rápido, tendo isso na cabeça, tendo os salmos, tendo as orações, né? O terço, a Bíblia. Elas vão construir isso na cabeça e vai ser para elas muito mais fácil. Né? Na hora que elas forem fazer uma meditação, né? Que é a palavra, né? Uma meditação, né? Isso vai conectar, e as verdades de fé vão aparecer para ela muito mais fácil do que aparecem para nós. Porque também nós precisamos formar esse nosso imaginário, né? Quanto a gente tem que ler hoje, quanto que a gente tem que correr atrás, né? E se isso tivesse sido feito já, hoje nós seríamos, né, grandes, mulheres muito maiores, né? Em vida de oração, né? Em educação de criança, porque
nós teríamos sido educadas assim. E você, eu fico pensando em as crianças, é isso sim, a mim não me importa, né? Eu, eu sou um Sim, caso perdido, né? Mas meus filhos sim, não. sim, sim. Então, é isso que a Perfeito. gente Sim. luta todo dia, né? O meu marido, ele fala coisas assim, eu acho interessante. Às vezes fala assim, nego, meu maior medo é estragar tudo a obra de Deus. Então, assim, Deus, ele tem É um atrapalhar, propósito na né? vida. Você tá entendendo? Ele fala assim, eu peço a Deus, ele reza todo dia cedo e fala que, que a minha missão como pai seja de não atrapalhar a graça de Deus e a obra de Deus com os meus filhos. Que eu possa ajudar. Se eu não puder ajudar, pelo menos que eu não atrapalhe. Porque tem isso, igual você falou, a gente está buscando para os nossos filhos coisas que não são as coisas que Deus deseja para eles, né? A gente está buscando que eles estudem, que eles não sei o quê, que eles não sei o quê. Ah, que pode não ser as coisas que Deus deseja para eles, pode ser que Deus chama alguns dos nossos filhos para a vida religiosa. E aqui a gente tem muito cuidado com isso na hora da oração, porque você falou das vocações. Da onde é que uma pessoa tira a ideia de ser padre? Muitos desbravaram no MUC mesmo. Depois de adulto, falam: Meu Deus está me chamando. E aí, sendo que desde pequenos, eles poderiam estar sendo ajudados a estar atento a esse chamado. Não é que você vai dizer para o teu filho ser padre e dizer para tua filha ser freira. Mas, meu filho, fique atento. Pode ser que Deus te chame para uma vocação diferente do matrimônio, por exemplo. Né? E tá falando essa linguagem, vida religiosa, matrimônio, sabe? De estar colocando as coisas corretamente. Você não pode ser o que você quiser, meu filho. Você é aquilo que Deus te criou para ser. Então, não existe uma coisa que Deus criou de uma maneira e depois você mudou, né? Você pega lá a figura de toda a criação, que é um leão, você pega um leão, e o leão ele nasce, cresce, vive e morre como um leão. Então, ele não vira, de repente, lá um herbívoro ou um réptil, né? Ele Exato. obedece a Deus na sua natureza e na sua essência, como criatura, né? No caso do leão. Mas nós ainda temos uma natureza muito superior à do leão, porque nós somos filhos de Deus. Imagina, né? Exato. O pai que Imagem e cuida do seu filho. semelhança. Sim, sim, sim. Então, assim, nesses momentos de oração, por mais simples que eles sejam de início, tem uma amiga minha no Instagram que ela fala assim: a pessoa que, igual você falou, quer começar a vida de oração já igual Santa Teresa, né? Rebentando as portas dos castelos e entrando na marra. Ó, comecei a oração Santa Teresa, Ai, eu abre os quero castelos, entrar as no moradas, sete, eu sete quero da manhã chegar. da manhã. Entendeu? Eu já quero ter asa para mim entrar direto, né? E a gente não, não passa, não quer passar pela aridez, né? Por essa humilhação de falar, gente, eu tô aqui rezando puxa vida, parece que são palavras que não tocam o meu coração. Isso não me dá Exato. nenhum sentimento, né? Mas é aí que é a perseverança. Não, eu acho que não tem nada mais automático de início, igual, por exemplo, você rezar as Ave-Marias do terço. Depois, um belo dia, Deus te dá uma graça de poder experimentar um mistério, de poder, né, na própria história, né? Você pega os mistérios e aí uma hora Deus te permite contemplar aquilo ali. Então, é uma graça realmente. O que a gente Exato. faz? A gente obedece, estando numa posição favorável para a graça. Se você não estiver naquele momento de oração, ou no terço, ou na proclamação da palavra, né? Proclamando um salmo, lendo o evangelho para as crianças e tal, a gente também prepara as crianças com antecedência para o evangelho, para a missa. Às vezes, a gente deixa enroscado e se preocupa mais com o batidão, que é arrumar um monte de criança para ir na igreja. É um pancadão. Você faz some calçada, é criança Já que que chora, com é bebê que 6 faz é um cocô, negócio, eu imagino com 12. e tá atrasando, e uma criança que se suja, e você tá naquele batidão, e você, às vezes, vai muito assim no, né, no automático. Mas, assim, também é uma palavra de Deus esse pancadão, dizendo assim: olha, você é uma pessoa incapaz de suportar uma tribulação que é vestir, calçar e pentear os seus filhos.
você é tão Tão inútil, pequena, né? sabe? Que você vai toda estressadinha para a igreja porque seu filho sumiu o sapato, sumiu o laço, brigou, fez cocô, né, sabe? Então, assim, olha quem você é. Você está vindo se encontrar comigo, com a minha misericórdia, e você vem desse jeito, toda brabinha, porque o teu marido resolveu botar água no negócio do carro em cima da hora, porque, sabe, resolveu fazer uma coisa que não tinha nada a ver. Isso só acontece na minha casa, não acontece na casa de ninguém, com Não é só certeza, na sua. né? Desse tipo. Né? O marido inventa o negócio do arco da véia, ser atrasada, lutou, deu tempo, mas vai chegando, não. Aí tá trocando um óleo, não sei do quê. Que fala, Jesus amado, né? Essa Então, hora. assim, a gente vê a nossa precariedade. É isso, Deus já nos permite antes da missa, e a gente chega na missa, senta e agradece, Senhor, muito obrigado por eu estar aqui. Eu não merecia estar aqui hoje. Eu não merecia, porque eu não tinha mérito nenhum nesse Não dia tive nem a até esse capacidade minuto. de ter paciência, né? Não, não. Já vim reclamando com todo mundo, brigando, né, enfim, assim, e mesmo que eu busco me esforçar para não ficar dando bronca nas crianças, para não ficar, né, aquela agitação, para não chegar, e aí você tá com aquela cara feia, aquela cara de bunda, que todo mundo tá vendo que você tá brabinha, que você tá nervosa com alguma coisa, Uhum. só que isso é muito bom, porque a gente olha e fala, Senhor, se a tua graça não me alcançar, isso aqui não vai para frente. Isso aqui Exato. não vai falir essa família aqui, vai falir se Uhum. depender dessa pessoa aqui para transmitir a fé, para educar, para ensinar o que é amor, para levar para o céu. Senhor, me socorre, né? Então é na oração que a gente faz esse clamor e não é numa oração absurda, né? Numa coisa que você, sei lá, né? Horas e horas, né? É uma prece, né? É um pedido realmente, né? De manhã ou à noite, né? Na hora de antes de deitar. Então não é uma coisa complexa, difícil de alcançar, né? Tem coisas que Deus reservou para as mães e tem coisas que estão reservadas para as monjas. Então, a oração das monjas é diferente da oração das mães. Então, a gente quer colocar todo mundo no mesmo saco, né? Então, olha, Uhum. né, tem, né, elas fazem os ofícios, elas não sei o quê e tal. E Deus, só que Deus nos chama também a rezar no nosso cotidiano, né? A oferecer a Deus como uma oração o nosso cotidiano, né? Esse sofrimento da gestação que parece que a pessoa tem, sei lá, aquele negócio que, como é que chama aquele negócio de parque de uma montanha russa dentro do estômago, Do sabe? Aquele estômago. negócio que parece, sabe? É um negócio desse tipo. É o E oferecer você diário do oferece a Deus. sofrimento, né? É. Isso é uma forma de oração. Eu tenho reparado também nas crianças. Hoje a Ana Rita chegou com uma bolha no pé. Ela botou um chinelo que fez uma bolha no pé dela, né? E ela, ai, mas tá doendo, e colocou um óleo. Eu falei, filha, se essa feridinha sua tá doendo, você imagina, olha ali pra cruz. Olha aquele buraco na mão. E não é só uma mão. É na mão, nas duas mãos e no pé. Então, assim, olha e fala, Senhor, essa feridinha aqui, ela não é nada Perfeito. comparado ao sofrimento que o Senhor teve. E ajudar as crianças também com a murmuração. Né? Lógico, ela chorou, a gente passou o óleo, mas assim, de colocar ela naquele sofrimento. De colocar, olha, minha São filha, os, você tá são os vendo cuidadinhos, né? como é difícil um buraquinho desse no seu pé? Você imagina uma situação dessa, né? Ela tem 10 anos, tem o 10 para 11, ela já viu o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Então, ela já viu ali que aquela realidade do sofrimento de Cristo é algo realmente muito profundo. Sim. Nenhum sofrimento que a gente passa não passa por ali é, sem de Nem uma maneira pertinho. é, sabe? Então você olha ali, às vezes fala, ai mãe, eu tô com dor de barriga, esse dia para trás deu virose, e deu gripe, e era nariz trancado, né? Todo dia, ai mãe, o nariz tá trancado, e você lavava com soro, e aquilo não dava estamin, e não dava o alívio, né? E aí você ajuda os filhos a também não ficar Compreender o sempre na sofrimento. murmuração. Olha, meu filho, seu nariz trancado não pega nem beira, sabe?
tenha paciência, peça para o seu anjo da guarda te ajudar a dormir, te Aqui a consolar, gente né? Vai tem o rezando. costume de falar para oferecer pelas almas do purgatório, ela tá doendo. Oferece para Deus pelas Maravilha. almas do purgatório essa dor, né? Para aliviar a dor deles, né? Para dar um pouquinho de descanso para eles, né? Então oferece isso para Deus, né? Oferece Sim. o Não, sofrimento, né? uma criança, você imagina, a criança, ela é preferida de Deus nas orações. Entre eu pedir e uma criança pedir, é lógico que a criança tá na fila, na frente. Então Muito você imagina, provavelmente. dá para esvaziar o purgatório. Se a gente ajudar as crianças, porque Nossa Senhora disse isso para eles, olha, as almas estão caindo no inferno, porque não tem ninguém para se sacrificar. Não tem ninguém que coloca o seu na reta com uma oração, ou com um sacrifício, ou com uma penitência, por alguém malvado, cruel, né, que passou a vida de qualquer jeito. Então, isso é uma ajuda que a gente dá para as crianças, e é claro, e para nós também. Né? E para nós também, porque a gente vê a graça de Deus se concretizando ali, sendo derramada. Na E, verdade, e tem hora que eu olho, eu não sei se você tem essa sensação, mas pelo menos para mim é assim. Quando eu estou educando as crianças, né? Na verdade, eu estou me educando também, sim, assim, né? sim, Então, não, parece é assim, aquilo. eu preciso ler o evangelho para elas, então eu também preciso ler o evangelho para mim, né? Eu preciso dar uma Não, é meditadinha antes aquilo, de falar com eles, né? Então, assim, não é? Deus vai nos transformando ali. Ah, não, Sim, agora eu virei santa sim, primeiro, depois vou educar. sim, Não, né? sim. Isso é tudo que vai acontecendo. Ah, Não, oferece essa dor do dedinho para a alma do purgatório. Filho. Opa, então essa dor aqui eu não também é? tenho que oferecer Tá pelas almas valendo do bastante pra purgatório, ele. né? E a gente É, vai fazendo perfeito. essa, né? Nossa vida vai sendo transformada junto, né? É aquilo que o professor Felipe Neri falou. Eu falo que é para ver se eu me convenço. Quanto mais eu falo, mais que eu escuto, que eu me convença, na verdade, né? Porque a gente tem esses momentos de dar uma titubeada, de dar né? Você fala, meu Deus do céu, e agora? Às vezes você chega num beco meio sem saída, e aí você tem o quê? Você tem as crianças, a conversão e a salvação dos filhos atrás. Então tem dia, por exemplo, para rezar, que eu fico assim, eu falo, ai meu Deus, já tá tarde, vai atrasar o almoço. Sabe assim, você começa a pensar mil coisas e fala assim, olha, mas se eu A desistir hora do agora, não é. Ângelus aqui em casa é sempre na hora que tá fritando, a panela vai queimar, não sei o quê. É, é. E aí você pensa assim, dá vontade de desistir. Mas você pensa assim, não, se eu desistir, vai ser um baita prejuízo para as crianças. Então, assim, se eu não tô, se não tá me tocando, né? Se eu sou esse coração de pedra, que pelo menos é igual aquilo que você falou, né? Se eu sou um caso perdido, que pelo menos eu não estrague as crianças, né? Então, tem hora que a gente persevera em muitas coisas aqui em casa, Antônio, muitas coisas, inclusive na nossa conjugalidade, tem hora que a gente persevera, tem um pouco mais de benevolência um com o outro, em vista das crianças. Então, essa conversa, sabe, que, ai, filho não salva casamento. Olha, eu sinto muito, não salva se não tem casamento. Mas, sabe, você tá Não ali, salva você olha, casamento de pessoas egoístas, né? você fala assim, não, não, senhor. Se for para fazer estrago na vida dessa criança, que estrague é minha, sabe? Exato. Que se for para minha atitude, causar um prejuízo para ele, emocional, psicológico, espiritual, físico até, né? Porque quando a gente está conjugalmente abalado, as crianças adoecem. Aqui em Uhum. casa, quando eu e o Antônio tá meio capa virado um com o outro, as crianças adoecem, sabe? Parece assim que é realmente fisicamente É difícil. aquela essa falta de amor, essa divisão, ela causa um impacto na vida da criança. Então, muitas vezes a gente se converte um pelo outro, um com o outro, se perdoa, engole o sapo descendo assim, ó, descendo na garganta assim, ó, porque Por eles, existe alguém que será amplamente beneficiado, né? com certeza. Então, assim, isso não é um faz de conta. Isso é Deus nos ajudando a amar. Então, o que que eu faço? Eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão da minha soberba
e muitas vezes até achando que eu tô certa, né? Porque às vezes tem casos que a gente sempre tá certa, né? O marido sempre tá errado. Sim. Mas assim, a gente realmente se força a agir como uma pessoa que tem fé, né? Aquela pessoa que Sim, dá a vida, né? Você não precisa tirar a minha vida, eu entrego ela, né? Então, exato. isso é uma graça que Deus dá, e os filhos, eles estão ali quase que empurrando a gente para isso, né? A gente quer Exatamente. guardar, né, a nossa vida, preservar a nossa vida no sentido assim, de não servir, né? De não entregar, né? Mas e os Os filhos vão, filhos vão nos sempre ajudam a isso, né? Pode reparar, pode reparar. A hora que você tá mais ou menos tranquilona, Deus providencia uma gestação. E você tá tranquilona, uma gestação de risco. Você tá tranquilona, tranquilona, um parto brabo, um puerpério, né, arame farpado, sabe? Para que Exato. você sempre seja, não é? Você Forte. 2 anos de, né? E aí você tá ali e você não se soberbece. Você fala, Senhor, eu achei que eu tava com as coisas ajeitadinhas, né? E não. E o Senhor me vem como uma graça realmente, né? Como né? Deus quer entrar na nossa vida através dos nossos filhos, né? Ele entra de fato na Exatamente. nossa vida, no nosso útero, né? Tem uma pessoa aqui dentro de você, né? Então é isso, é Deus que entra ali e fecunda a tua alma, né? A tua alma seca, fedorenta, né? Para que, Exato. não é? De Então, assim, repente, a o gente bálsamo começa a agir ali, né? E o que parece um peso, que o mundo não vê dessa forma, né, Aline? Todos os planos que uma pessoa tem, os filhos são colocados como algo que veio para atrapalhar. Se você quer ganhar dinheiro, filhos atrapalham. Se você quer estudar, filhos atrapalham. Se você quer ser bonita, os filhos atrapalham. Se você quer, enfim, você quer viajar, então os filhos sempre estão sendo colocados pelo mundo como um tropeço na vida, tanto do casal, como, né, individualmente um homem que tem. E na verdade é o contrário. Na verdade é o Exato. contrário. Porque a pessoa mais saudável, a mulher que vai buscar mais saúde, é aquela que tem muitos filhos para criar. Ela não vai querer deitar e morrer. Ela vai se aprumar. Ela vai fazer os exames que precisa, ela vai tomar um suplemento, ela vai dar uma cuidada na alimentação, ela vai dormir direito, ela vai estudar, enfim, sabe? Então, realmente a mulher que tem um periquito para dar água, ela vai se aprumar. E eu estava vendo também a questão dos homens. Então você olha, ó, uma coisa simples que eu estava conversando até com o Antônio. Ele trabalha com máquinas, né? Então ele sai, às vezes vai trabalhar numa área rural e tal. E às vezes ele vê um pé de limão, um pé de manga, um pé de goiaba, um pé de abacate. Só ele pega uma sacolinha e pega umas frutas E e vai traz. pegar. Então, quer dizer, por quê? Alegria, Porque, né, das assim, crianças. e ele tem esse. Não, todo mundo. Se Cuidado. os amigos dele às vezes tem um filho ou não tem nenhum, se ele quiser um limão, um abacate, ele vai comprar no mercado. Mas o Antônio, esse abacate, essas coisinhas que chega por causa do olhar atento dele para a realidade que ele tem aqui em casa, isso é uma, é um benefício, é uma economia, É a né? É uma providência, né? economia. Então, o que todo É a mundo vai ter que providência. comprar. Exatamente. E outra coisa também, não só das coisas que a gente aproveita e usufrui gratuitamente da natureza e da criação, mas também, por exemplo, ó, o Antônio vai na padaria, ele compra 16 pães. E aí as pessoas vão, Aqui. quero 2, quero 5. O Antônio fala assim, quem que é um cliente interessante para uma padaria? É o cara que Sou compra 16 eu. pão todo dia ou é o cara que compra 2? Então, a pessoa que tem família grande não é que ela vai falir o mundo, ela vai acabar com o meio ambiente. Não, senhor. Não, A senhor. gente Ela está aqui. sustenta. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, se não tem um cara para comprar fralda, a Pampers vai falir, meu amigo. Porque eu não sei se a Pampers tem fralda geriátrica. Eu não sei A se eles, se gente eles é têm. Olha, sócio. a Pampers A para os Pampers. velhinhos. Então, né? Pampers pode dizer que é que eu uso Capricho. Que eu uso uma fralda chamada Capricho. Mas, assim, é tudo uma questão de mentalidade. Você escuta uma coisa, olha, essas famílias grandes, elas são uma escória, porque elas aumentam, elas disseminam a pobreza, elas degradam o meio ambiente, elas. Nada disso. Olha para a realidade.
Veja no teu carrinho de mercado e no carrinho de mercado de uma pessoa que não tem filhos. Você vê a Exatamente. diferença da contribuição para produção. Vamos falar de dinheiro mesmo, para a Sim. produção da indústria, para o comércio, sabe? Então, assim, e às vezes quando você vê um obstetra metendo pau numa mulher porque ela tem um monte de fibra, você fala assim, meu filho, acolhe Sua essa mulher, porque profissão se é ela tiver aí aquela. todo ano, se ela tiver aí todo ano, você vai garantir o teu empreguinho, né? Uma tem 12, outra tem 6, outra tem 4, você vai continuar sendo obstetra com sucesso, entendeu? A hora que esse povo parar de nascer, você vai ter que se especializar numa coisa de geriatria ou pegar na Outra enxada, coisa. não é? É, Observa a realidade. E isso a exatamente. gente aprende pouco. E como é que você ilumina o teu olhar para a realidade de uma forma coerente? Estudando Dando desde rezando. pequena, a gente tem, a gente tem esse olhar deformado, deturpado, né? Porque a gente não consegue olhar para a realidade. Se as pessoas estão falando que a minha família destrói o meio ambiente, mas peraí, gente, Que não meio tem ambiente? nada Para que ele mais. foi feito? Quem E criou outra coisa, ele? e não tem uma criatura que preserve mais do que uma criança? Pode olhar. Você vai matar uma galinha para fazer a comida na frente das crianças, se você não vai ter uma briga feia. Nesse sentido, assim, sabe? Eles tendem a querer a vida. Dizem, não, meu filho, ó, essa galinha aqui, ela morre, mas tem 50 pintinhos ali, né, que é para produzir o nosso alimento, né? Ó, tem essa vaca aqui que ela serve para a gente comer, mas tem outras trocentas lá no pasto, né? Não vamos dizer assim. Então a criança ela entende isso, ela entende que Sim, existe que você bota uma criança para cuidar de uma planta, um bichinho de estimação, um cachorro, não sei o quê, ela cuida com toda a dedicação ali, porque sim. ela se inclina para a vida, né? A criança não se inclina para a morte, para destruir, para degradar, né? Uma Pelo contrário. joaninha, ela não quer pisar, uma formiguinha, ela não sei o quê, né? Então, assim, É o amor, é né? A criança está mais próxima desse amor pela criação, Sim. esse amor de E Deus, é né? tudo conversa fiada. E aí, se você pega um programa como o trabalho de vocês, onde a criança, desde pequena, é ensinada a ler a realidade, é ensinada de uma forma ah, ah, sem, sem, sem realmente deformação, né? Que a gente tem, Tem assim, ideologias um por negócio trás, de. né? E a nossa inteligência, ela foi deformada, né? Você Pô, precisa deformar a inteligência de uma pessoa para ela olhar para o próprio corpo e não reconhecer a verdade escrita ali, né? Então você precisa fazer alguma coisa, é quase que uma doença mental para aquela pessoa é, olhar para si mesma e não ver a verdade escrita na sua natureza, seja exato. essa questão de gênero e seja com essa questão da vida propriamente, né? Você olha ali e vê uma realidade, né? E não tem como negar aquilo. E você tem que fazer uma Exatamente. manobra, né? Muito mais complexa para Você tirar a dá, criança daquilo ali. exatamente, é você tirar ela, né, desse ambiente que degrada, esse ambiente que corrompe, e você coloca para ela o verdadeiro sentido da vida, né? Você coloca para Sim, ela, olha, o sentido da sua vida é esse, né? Você está aqui pelo Criador, você está aqui por Deus, né? Você colocar esse sentido na vida dela. O que é a finalidade do homem, né? O que é a finalidade da educação? Você coloca tudo isso nas famílias, você coloca tudo isso nas crianças e serão grandes homens, né? Serão grandes mulheres. sim, É só sim, assim, não sim, tem outro caminho. É sim. estudo, oração, dedicação, não tem outro caminho, né? E acho que assim, para a gente finalizar, porque a gente começou um pouco mais tarde, mas já são quase 11 horas, É, né? A gente avançou, fala meu Deus do demais. céu. Meu Deus do céu. Eu acho que a gente Deixa eu ver pode quanto tempo. retomar o ponto ali que o pessoal, acho que até teve alguém que perguntou para cima, dá dicas sobre como ter uma rotina de oração com as crianças. Eu acho que a mesma dica com as crianças é para nós, né? Assim, é a mesma coisa. Não queira começar entrando na sétima morada, né? Aquela humildade. Então, ali,
Vamos primeiro. Qual que é a primeira coisa? Vamos agradecer antes do alimento? Então, vamos colocar isso como Ótimo. rotina. Antes do alimento, vamos rezar. Então, reza ali, Senhor, abençoe esse alimento, não deixe faltar na nossa mesa, enfim. A oração antes da refeição. Faz aquela, vai lá, 1 semana, 2 semanas, a oração na refeição. Perfeito. Colocou na rotina? Agora a gente vai rezar antes de dormir. Vamos rezar um santo anjo antes de dormir, vamos rezar uma Ave Maria, vamos pedir para o Papai do Céu abençoar a nossa noite. Ótimo. Ótimo. Vamos lá, todo dia, oração, oração. E isso você vai colocando aos pouquinhos, né? Depois, passou ali 1 mês, vamos começar a rezar a hora que a gente acordar? Então, a hora que a gente acordar, vamos rezar ali a oração da manhã. Né? Senhor, no silêncio deste dia que amanhã se vem pedir-te força, sabedoria. Então, assim, uma oração rapidinha, de 2 minutinhos. E isso a gente vai colocando no dia a dia. E quando a gente percebe, a nossa vida de oração está assim, preenchida. Né? A gente está conseguindo oferecer para Deus o nosso dia. Então, a gente acorda e faz uma oração da manhã. Ali, no meio da manhã, a gente reza uma Ave Maria, umas jaculatórias. Né? Meio-dia, a gente reza o Ângelus. 3 da tarde, a gente reza o Terço da Misericórdia. E assim, quando eu falo, parece tanto, né? Tanta coisa. Parece mas tanto. Aí 5 minutinhos, 2 minutinhos, 5 minutinhos, é uma paradinha aqui, uma para assim. Aqueles freios que você precisa no seu dia para te colocar conectado de volta, né? Para que eu tô aqui? Para onde que eu vou, né? Para dar sentido. Maravilhoso. Maravilhoso, Então, Aline. Maravilhoso. Eu acho que é do mesmo jeito que você fez aí, eu acho que é o jeito que eu fiz aqui, né? Não sei, você colocando aos poucos, né? Não querer ir na... Aos poucos. É porque tem gente que fala assim pra mim, não, vou começar rezando o terço. Mas às vezes é pouquinho, né? É 20 minutinhos, 25 minutinhos, mas às vezes é tão difícil, não é? Para um adulto, sim. Sim, Para um sim. adulto, Sim. é tão difícil. Sim. Então, vamos começar rezando uma dezena? Né? Sim, Vamos começar perfeito. rezando uma dezena? É você entender que as coisas vão acontecer aos poucos, né? Que não é assim. Hoje é o imediatismo que toma conta, né? É tudo assim, útil, o que é útil, o que eu quero agora, o resultado tem que ser já. E não é assim que acontece, não é assim que é o mundo, né? Uma árvore demora 1, 2 anos para dar frutos. E você quer o fruto amanhã. Plantei e já quero estar colhendo. Sim. Não é assim. Né? A nossa vida de E oração é uma questão. árvore. E é uma questão de soberba também, porque daí, bom, se não for para fazer do jeito certo, então eu nem faço, porque eu sou perfeccionista, sabe? Minha amiga, você é uma baita de uma soberba que não admite a precariedade. Não admite, Exato. você vai ensinando a tua criança a passar as bolinhas. Olha, filho, passa 1, 2, até 10. Pronto, isso no mês. Você vai ensinando, reza aquela dezena, tá vendo? E aí você pode pegar a história dos 3 pastorinhos, você já vai colocando algumas coisinhas, No explicando meio para da nós, tarde, sabe de né? onde Na que... hora da leitura, vamos ler aqui uma história aqui de um santo? Sim, Né? sim, Na hora da sim, leitura, vamos ler a passagem da Bíblia? Né? É uma coisa assim que você sim. vai colocando aos poucos, né? Que não é assim. De pouquinho, de pouquinho. É. Aline de Deus, vamos salvar essa live que tá Vamos. maravilhosa. Eu Eu vou salvar amei, pelo amor de compartilhado, Deus, tá? que Eu coisa também, mais eu também. maravilhosa. Mas, gente, a Muito gente tem que obrigada, muito se obrigada. juntar. Que delícia. Eu também estou muito Tem mesmo. agradecida. Sempre, né? Sempre. A gente vê que é uma Muito providência pra obrigada gente mesma, né? para quem nos aguentou até agora aí, né? O pessoal que está aí online até quase 11 horas. Muito obrigada. A live vai Compartilha, ficar minhas amigas. salva. Vai. Inicialmente aí no perfil da Gisele, depois a gente dá um jeito de compartilhar também no da Edutiri. Né? Segue a gente Tá. lá, né? A gente está compartilhando conteúdos diários, né? Sobre tudo isso aqui que a gente falou hoje. E muito mais, né? Sobre educação, alfabetização, oração e tudo. Maravilhoso. Sobre a educação das crianças, né? Então segue a gente lá também, né? E a gente se vê. Tá, joia. Aline, um abraço, viu? Obrigada Beijo, pelo viu? convite, obrigada mesmo. Adorei. Fica com Deus. Eu Rezem por também. mim, gente. E vocês rezem por mim.